Boa noite, pessoal. Sou o Fábio, R2 da Medicina de Família e Comunidade de Votuporanga. E hoje vou conversar um pouco sobre a insuficiência cardíaca, tá bom? Bom, começando pela definição, né? Peguei de dois livros, né? O Duncan e o Gusso. O Duncan define a insuficiência cardíaca como clinicamente por dispneia, congestão e limitação funcional, sendo a apresentação clínica diferente de doenças que afetam o coração. Já o Gusso, ele define a IC como uma síndrome clínica complexa que resulta de qualquer comprometimento estrutural ou funcional do enchimento ou da ejeção ventricular esquerda. Em outras palavras, é a incapacidade do coração de manter a perfusão adequada às necessidades metabólicas dos tecidos, e quando ele consegue fazer isso, é às custas de elevadas pressões de enchimento, levando a sintomas como congestão, dispneia e limitação funcional. Então, pelas duas definições, a gente vê que a IC é caracterizada pela clínica, né? E ela tem diversas etiologias, que são essas daqui. Então, aqui tem várias etiologias que eu tirei lá do Duncan, tá? As principais aqui para a gente são essas duas primeiras, né? A isquêmica e a hipertensiva. No Brasil, a gente também encontra países tropicais no geral, né? A gente encontra a chagásica também, né? E também, em alguns locais do Brasil, a gente também consegue ver a infecciosa, como febre reumática e tudo isso, tá bom? Mas tem essas várias outras etiologias também, tá bom? Então, devido àquelas etiologias, o paciente acaba manifestando clinicamente a incapacidade do coração de manter a perfusão ou as custas de mecanismo de compensação, como taquicardia, aumento das pressões de enchimento ou do volume circulatório. Devido a isso, o paciente vai apresentar sinais de congestão pulmonar, sistêmica e adaptações, pode apresentar também adaptações cardíacas estruturais, a dilatação, a hipertrofia ventricular, a dilatação atrial, ou funcionais, que a gente pode observar pela redução de fração de ejeção, insuficiências valvares, aumento das pressões de enchimento e da pressão pulmonar. Além disso, o principal fenótipo que a gente encontra é a redução da contratilidade do ventrículo esquerdo, né? Que dá geralmente pela fração de ejeção, que todo mundo já deve ter visto em exames de ecocardiograma e tudo mais, que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Mas também existem os pacientes que apresentam insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada, né? E isso evidencia de forma mais clara o aumento das pressões de enchimento e da pós-carga como mecanismos desencadeadores dos sintomas e da congestão nesses pacientes, tá bom? E além da adaptação mecânica do coração que a gente observa, a gente também observa adaptações sistêmicas, né? A neuromoral local, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, o sistema nervoso autônomo, o endotélio, a atividade imunoinflamatória, estresse oxidativo e os neuropeptídeos natriuréticos, tá bom? E por que a IC é importante, né? Porque ela, apesar de ter bastante estudo sobre ela e tudo mais, a mortalidade ainda continua elevada, né? De 5 a 30%, mesmo com tantos tratamentos disponíveis. E a morte na IC pode acontecer por dois mecanismos, né? A disfunção da bomba progressivamente, piorando o débito cardíaco, perfusão dos tecidos, ou até a morte súbita, né? Geralmente causada por arritmias ventriculares, tá bom? A morbidade também é alta, daí a importância da IC também, porque ela leva a muitas internações, né? E muitos sintomas no indivíduo. Precisando aí de diversas idas a serviços de saúde, né? Sendo aí bastante impactante na qualidade de vida e nos recursos que esses pacientes usam, certo? E aqui tem também os principais fatores de mau prognóstico, como a pior classe funcional, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um ponto importante. A etiologia isquêmica, pacientes mais idosos, grau de função de sistólica e de remodelamento cardíaco. Hiponatremia, anemia também são fatores de mau prognóstico, a necessidade de vários medicamentos para controle de sintomas também.
E para determinar o fator prognóstico, a principal ferramenta para classificar que a gente usa é a classificação funcional da New York Heart Association, a NYHA. A gente vai falar dela agora, ela é bastante importante tanto para a classificação do paciente quanto para ter embasado metas terapêuticas mais para frente, tá bom? Então, suspeitei no paciente com IC, conversei com ele, diagnostiquei, então vou tentar classificar ele aqui dentro da classificação da New York Heart Association, tá bom? Então, a classe 1 é um paciente sem limitações, com atividade física rotineira, não causa fadiga exagerada, não tem dispneia, palpitações ou angina. Na classe 2, um paciente apresenta pequena limitação na atividade física, eles permanecem confortáveis no repouso e na atividade física rotineira. Resulta em fadiga, palpitação, dispneia ou angina, certo? Na 3, ele tem uma limitação importante na atividade física, atividades menores que as rotineiras produzem sintomas nele e eles só permanecem mais confortáveis em repouso. Já a quarta e última é a incapacidade de desempenhar qualquer atividade física sem desconforto. Aquele paciente que sente cansado para tomar banho, escovar dente, né? Com sintomas de insuficiência cardíaca ou angina presentes mesmo em repouso. E agrava o desconforto com qualquer tipo de atividade. E o diagnóstico da insuficiência cardíaca é principalmente clínico, né? A gente tenta identificar a dispneia, a limitação que o paciente apresenta, né? Associado aos sinais clínicos que surgiram a congestão pulmonar ou sistêmica, baixo débito ou hiperperfusão tecidual. Esses achados geralmente são consequência das alterações do coração, né? Tanto estruturais ou funcionais. E a instalação pode ser aguda, que é, às vezes, por infarto, miocardite, mas na maioria dos casos é progressiva, com uma fase pré-clínica bem longa, até surgirem os sintomas. Aqui a gente tem outra classificação da IC, né, os estágios pela American Heart Association. O A e o B são de pacientes ainda sem sintomas, né, mas que têm os fatores de risco aí para desenvolver a insuficiência cardíaca, tá bom? Aqui no A, o paciente que não tem sintoma nenhum, né, que pode ter hipertensão, coronariopatia, diabetes, uso de fármacos cardiotóxicos. E aqui na B, um paciente que fez um exame de imagem, constatou que ele tem uma hipertrofia, uma dilatação, uma hipocinesia ventricular, uma valvulopatia. Já o C e o D são pacientes já com sintomas, né, atuais ou passados. No C, sintomas atuais ou passados associados à cardiopatia. E no D, pacientes com doença avançada e sintomas de repouso, na agência do tratamento clínico já, tá bom? Esses pacientes geralmente têm necessidade de intervenções especializadas. Na anamnese, o paciente costuma chegar com queixa de falta de ar, né, de espineia, quando ele faz esforços e que vem piorando gradativamente e fadiga, né? Algo que faz a gente pensar mais em IC é a dispneia paroxística noturna e a ortopneia, né? São sintomas mais associados à congestão. Sintomas também bastante presentes são a anorexia e a anorexia, né? E aqui um ponto importante que os pacientes geralmente demoram para perceber esses sintomas, né? Como é muito insidiosa, costuma ser muito insidiosa a evolução da IC, a dispneia a fadiga acaba passando batida, eles acabam achando que é outra coisa, né? Então, por isso que é importante a gente pegar certinho a história, né? E classificar ele dentro do score de NYHA, né? Para a gente ter uma ideia de como ele está, de como ele se apresenta no momento do atendimento, certo? Aí na anamnese também é interessante pegar a história de infarto, as comorbidades dele, né? Hipertensão, sopro, uso de drogas, uso de quimioterápicos, né? Medicações que ele está em uso também, anti-inflamatórios, antiarrítmicos, beta-bloqueadores, glitazonas, uso de drogas ilícitas também influenciam, né? E uma história familiar positiva para miocardiopatias dilatadas hipertróficas também nos ajuda a pensar no diagnóstico de IC, tá bom?
No exame físico, a gente pode achar os achados relacionados com a presença de congestão pulmonar ou sistêmica, né? E sinais de hipoperfusão sistêmica pelo baixo débito cardíaco. Da congestão pulmonar, a gente consegue encontrar ataquipneia, ortopneia, hipoxemia, estertores pulmonares, né? Derrame pleural, às vezes. Paciente com aturgência jugular, né? Em decúbito. E sinais sugestivos de congestão sistêmica também, né? Hepatomegalia, refluxo hepatojugular, ascite. E sinais, também existem sinais de hipoperfusão sistêmica e baixo débito, mas são um pouco menos acurados, né? A gente pode encontrar aí paciente prostrado, sonolento, com a pele fria e pegajosa, cianose e com débito urinário diminuído. E achados clínicos mais sutis, relacionados a baixo débito, também devem ser investigados, né? Às vezes um paciente está com uma taquicardia, uma hipotensão postural, e uma pressão de pulso reduzida pode falar a favor da IC. E aí, mesmo se a gente, tirando a história, colhendo os dados da anamnese, ficar ainda com dúvida, existem dois scores que ajudam a gente a pensar na IC, né? Ou pensar em outra causa dessa dispneia, desse desconforto do nosso paciente, né? Então, a gente tem o score de Framingham, que usa critérios maiores e critérios menores. Critérios maiores, como a dispneia paroxística noturna, ortopneia, turgência jugular. E os critérios menores, paciente aí com uma tosse noturna, uma perda de peso, uma hepatomegalia. Para a gente confirmar o diagnóstico pelo score de Framingham, a gente precisa de 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 menores, tá bom? E aqui do lado o score de Boston, que se baseia em história clínica, achados de exame físico e radiografia de tórax, tá? E aí ele é classificado em pontuação, né? E aí a gente consegue definir definitivamente aí se ele tiver um score de 8 a 12, um score possível de 5 a 7, um score improvável menor que 5. E além dos dados de exame físico, anamnese, a gente pode pedir outros exames complementares, né? Primeiro que a gente pode pedir é o eletrocardiograma, um exame barato, disponível em praticamente todo lugar, né? Que auxilia não a diagnosticar a EC, mas auxilia a gente a descobrir a etiologia, né? A gente pede aí para praticamente todos os pacientes. Então, não existem alterações típicas da insuficiência cardíaca no eletro, mas dependendo dos achados, a gente pode ter uma ideia da etiologia da insuficiência do paciente, né? Aí ele pode ter uma arritmia, um bloqueio de ramo, tudo isso a gente consegue ver pelo eletrocardiograma, tá bom? Raio-x de tórax também, que a gente pede bastante na prática, né? Ela auxilia tanto no diagnóstico inicial, como na identificação das descompensações, né? Então, o raio-x nos ajuda a ver a cardiomegalia, né? A gente vê a cardiomegalia através do índice cardiotorácico maior que 0,5, que é a razão do diâmetro do tórax dividido pelo diâmetro do coração, né? Ao contrário, diâmetro transversal do coração e o maior diâmetro interno do tórax. Então, pelo raio-x de tórax, a gente também pode achar dados de congestão venosa pulmonar, como redistribuição do fluxo sanguíneo pulmonar para os ápices, congestão hilar, filtrados intersticiais, linhas B de Kerley e derrame pleural. Aqui o exemplo que a gente tem lá no Duncan, né? Paciente com uma cardiomegalia e uma redistribuição do fluxo sanguíneo pulmonar para os ápices aqui, tá bom? E acho que o exame mais conhecido pela gente na prática, né, que é a ecocardiografia, que ele auxilia tanto na avaliação diagnóstica, na maioria dos pacientes, tá bom? Ele fornece aí características morfológicas e funcionais e também o perfil hemodinâmico do paciente no momento do exame. E aí o que a gente gosta bastante do ecocardiograma é que ele consegue dividir o paciente pela fração de ejeção, né?
Então, se o paciente tiver uma fração de ejeção reduzida, menor que 40, a gente fala que ele tem uma IC com fração de ejeção reduzida, ou se for maior que 50, fração de ejeção preservada. Tiver entre 40 e 50, um paciente com fração de ejeção intermediária. Que essa classificação, no caso, ajuda aí no tratamento e no prognóstico do paciente. Aqui alguns exemplos que a gente pode encontrar no ecocardiograma, tá? Pode achar aí dilatação, hipertrofia, a função sistólica, né? A fração de ejeção, pressão de enchimento, morfologia do ventrículo direito, dos átrios, a pressão venosa, a pressão pulmonar e a presença de regurgitações valvulares. Na IC também tem recentemente um exame laboratorial, né, o peptídeo atrial natriurético, que permite a gente atribuir a insuficiência cardíaca como causa de dispneia. Ele tem uma acurácia semelhante ao eco, com elevado valor preditivo negativo, mas ainda tem uma utilização muito limitada nos sistemas de saúde. A gente ainda tem a preferência pelo ecocardiograma. E aqui alguns adicionais, a título de curiosidade, a gente tem a ergospirometria, o teste ergométrico e a ressonância magnética cardíaca, quando aqueles primeiros exames ainda não forem suficientes para a gente ter firmado o diagnóstico, tá bom? E o tratamento é uma parte, aí acho que é a parte mais importante da aula. A gente pode dividir em medidas não farmacológicas e farmacológicas, né? E o tratamento tem como objetivo principal reduzir sintomas, melhorar a capacidade funcional lá dos critérios de NIRA do paciente e diminuir a mortalidade, né? Medidas não farmacológicas, bastante importante a educação do paciente, né? Orientar ele sobre sinais de descompensação para procurar auxílio médico, né? E uso adequado da medicação para evitar complicações. Uma alimentação balanceada e atividade física também ajudam no controle da doença, né? Interessante que durante o estudo eu vi que uma dieta baixa em sódio não é necessariamente uma dieta recomendada aí pelas diretrizes, né? Uma dieta aí normossódica é preferível. E aqui as medidas farmacológicas, né, bastante importantes, já com bastante evidências de algumas medicações, algumas ainda em estudo, em análise, né? E esse tratamento costuma geralmente ser escalonado, baseado na persistência de sintomas. Então, os que são mais usados, né, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, né, ou os bloqueadores da angiotensina, os IECAs ou BRAS, né, os beta-bloqueadores e antagonistas mineralocorticoides. São aí as 3 drogas com melhores evidências nos pacientes com insuficiência com fração de ejeção reduzida, que são tem aí evidências muito boas sobre mortalidade, tá? E em pacientes que permanecem sintomáticos com essa terapia, eles têm outras classes que podem ser administradas, que a gente vai ver aqui nos próximos slides, tá? Aí o tratamento dos pacientes com insuficiência com fração de ejeção preservada ainda não tem nenhuma droga modificadora aí de mortalidade para esses pacientes, tá? Então, para o tratamento da IC com fração de ejeção preservada, a gente se baseia em 2 critérios, né? As condições clínicas dele para usar determinado fármaco, né? E o segundo critério, diminuir os sintomas desse paciente, tá? Visando aí reduzir uma morbidade. Aqui a gente tem um fluxograma muito bom que eu peguei lá do Duncan, mas que também está na diretriz de 2021, tá bom? Então, paciente com IC, com NIRA de 2 a 4 ou estágio C, a gente já começa com as 3 drogas, né? O IECA, um BRA, um beta-block e um antagonista mineralocorticoide. Reavaliamos, né? Se ele manteve no NIRA maior ou igual a 2, a gente pode pensar em
suspender o IECA ou BRA que ele está usando e entrar com esse INCA, que é o inibidor da norepresilina e do receptor... É um nome complicado, gente. Inibidor da neprisilina e dos receptores da angiotensina, que o exemplo que eles usam, que a droga usada é a sacubitril/valsartana, tá? Ou os inibidores de ISGLT2, né? Que aí a famosa dapaglifosina, empaglifosina. A gente reavalia esse paciente de 3 a 6 meses, se ele manteve assintomático, a gente mantém o tratamento, tá? Se ele ficar com NIRA maior ou igual a 2, a gente pode lançar mão de outras terapêuticas. Se ele ficar no NIRA 3 ou 4, a gente já encaminha para um especialista, tá bom? Se ele tiver um NIRA maior ou igual a 2, a gente inicia essas terapêuticas, tá? Dependendo da fração de ejeção, se ele tem arritmia, alguma coisa assim. A gente pode tentar uma terapia de sincronização, em alguns pacientes adicionar outra medicação, né, a hidralazina com nitroprusiato, ou a evabradina. A gente pode também lançar mão de marca-passos, né, ou começar aí a digoxina. Aqui é só uma figura mostrando as que a gente usou aqui, né, as abreviações que a gente usou aqui. E aqui, para fechar, as terapias da diretriz mais recente de 2021, que são usadas aí pela gente, tá? São as que têm melhores evidências, que a gente já falou, que é o beta-block, né? Não pode ser qualquer um, tem que ser o bisoprolol, o carvedilol ou succinato de metoprolol, tá bom? Que já tem boas evidências sobre redução de mortalidade, morbidade, tá? Começar o INHECA ou um BRA, se o paciente for intolerante ao IECA, né? E um antagonista dos receptores mineralocorticoides para disfunção de ventrículo esquerdo assintomática, né? Associado ao tratamento com IECA ou BRA e beta-block. Também foi provado que eles reduzem morbidade e mortalidade. Todos esses, recomendação 1A, gente, deve ser feito, tá bom? Nos pacientes com insuficiente com fração de ejeção reduzida. Aqui, algumas outras terapias com um pouco menos de evidência, né? Começar o sacubitril/valsartana, se o paciente continuar sintomático, mesmo com IECA ou BRA, aí nível de evidência 1B. Associar hidralazina e nitrato para disfunção sistólica sintomática e classe funcional de 2 a 4 NIRA, com um paciente com contraindicação de ECOBRA, independentemente da raça, ou para pacientes negros autodeclarados com NIRA de 3 a 4, com terapia otimizada. Também recomendação 1B. Tentar começar a ivabradina para pacientes com disfunção de ventrículo esquerdo sintomática, em pacientes com terapia otimizada, ritmo sinusal, com frequência cardíaca maior que 70, para reduzir hospitalização, morte cardiovascular e morte por insuficiência cardíaca. Aqui a digoxina, para função de ventrículo esquerdo sintomática, apesar de terapia otimizada, para reduzir sintomas, hospitalizações. E agora de evidência 1C, diuréticos para controle de congestão e diuréticos tiazídicos para congestão persistente. Aqui, para terminar, o queridinho da vez, né, os inibidores da SGLT2, né, para pacientes com fração de ejeção reduzida. Era uma droga aí para tratamento de diabetes que foi comprovada para benefícios bons para paciente com insuficiência cardíaca. Então, ele pode ser um paciente aí diabético ou não, já com a dose otimizada dos beta-bloques, do IECA ou do BRA e dos antagonistas metaldosterona. Então, é a quarta droga que a gente está usando agora com boas evidências da sua eficácia, tá bom?
É isso, pessoal, uma aulinha meio densa, né? Bastante coisa, bastante informação, mas é uma doença importante, né? Que requer nosso estudo e a nossa dedicação para entender melhor como ela funciona, os tratamentos para ajudar nossos pacientes, tá bom? É isso. Eu espero que tenham gostado. Até mais.